Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Bookcast. Nós somos do canal Arqueobook e hoje a gente vai mergulhar juntos num livro bem provocador, viu? É o Cosmos e Transcendência, Rompendo a Barreira da Crença Cientificista, do Wolfgang Schmidt. Isso aí. Um livro que realmente faz a gente pensar. A gente separou aqui uns trechos dos primeiros 4 capítulos. E a ideia, a nossa missão hoje é meio que descompactar as críticas que o Schmidt faz à visão científica moderna, né? E também dar uma olhada em como ele analisa a teoria da evolução logo nesse começo. Vamos nessa! Vamos sim. E olha, é interessante notar quem é o Schmidt, né? Ele é matemático, físico, mas também filósofo e um que conhece bem metafísica tradicional. Isso é raro. Uhum. E permite que ele faça umas conexões, sabe? Entre mundos que geralmente ficam separados. Ele vai direto em questões assim, bem fundamentais. O que é real? Como a ciência chegou onde chegou? Interessante. Então, começando pelo capítulo 1, que ele chama de A Ideia do Universo Físico, ele diz que a ciência moderna parte de uma ideia de universo só, físico, quantitativo, né? Separado do que a gente sente, das qualidades, tipo cores, sons. Exato. Ele chama isso de bifurcação. Mas de onde que veio essa ideia? Olha, historicamente, ele aponta lá para Galileu, Descartes, e aí Newton meio que consolida isso nos Principia. Mas o curioso que Schmidt aponta é que o próprio Newton parecia ter uma tensão ali. Como assim? Bom, por um lado, ele falava das qualidades tipo cor e som, como se existissem na nossa mente, na substância pensante. Por outro, ele era empirista, né? Acreditava no contato direto com o físico. Só que a força da física dele foi tão grande que acabou solidificando essa separação. O mundo real seria o quantitativo e o qualitativo ficou meio subjetivo. Entendi. E essa separação virou quase um pressuposto básico, né, para a física lidar com um mundo de verdade. Justamente. Só que aí, no final do século XIX, começo do XX, a própria física começou a esbarrar nos limites disso. Sabe, experimentos mais precisos, uma atenção maior no que realmente se observa, levaram a relatividade e a mecânica quântica. E essas duas teorias, elas deram uma bela abalada naquela imagem de um universo sólido, puramente mecânico. Certo. Aqui é que a coisa começa a ficar mais interessante mesmo. Como que a relatividade e a quântica mudaram esse cenário? Então, a relatividade, ela juntou o espaço e tempo, mostrou que massa e energia são equivalentes, E igual a mc ao quadrado, e questionou a ideia de um tempo absoluto igual para todo mundo. Já a mecânica quântica, essa foi talvez ainda mais radical. Mas... Sim, porque ela sugere que o nosso conhecimento científico não é sobre as coisas em si, sabe? Mas sobre as nossas interações com o universo. Pensa no princípio da incerteza ou no dualismo onda-partícula. A realidade, lá no fundo, parece escapar das nossas caixinhas mentais de onda ou partícula. Quer dizer, então, que a física mais avançada meio que concorda que aquele universo só físico do Newton não é bem assim? É por aí. Aquela busca por pecinhas fundamentais, tipo os átomos de Newton, imutáveis, não deu muito certo. As partículas elementares, como Schrödinger notou, elas nem têm uma identidade fixa do jeito que a gente imaginava. Caramba! Então, o conceito de universo físico, assim, separado da gente, do observador, ele não tem um papel técnico tão forte na física de ponta hoje. Mas ele continua lá, como um pressuposto filosófico, sabe? Uma herança daquela bifurcação original que a gente falou. A gente precisa voltar na filosofia que deu origem a ela, que é o que ele faz no capítulo 2, né? O dilema cartesiano. Exatamente. Schmidt volta lá para os séculos XVI e XVII, tinha um renascimento do platonismo, um interesse grande na matemática como chave para entender a realidade, só que enquanto um Kepler buscava harmonias mais transcendentes, digamos, o Galileu focou mais no mundo aqui, na mecânica, naquela analogia do universo como um relógio, sabe? Sim, o universo relógio. E foi o Galileu que começou a tratar as qualidades secundárias,
cor, som, cheiro, como coisas subjetivas da mente. E aí veio Descartes e deu a estrutura filosófica para isso. Isso, o Descartes que articulou bem essa divisão radical. De um lado, a matéria, puramente quantitativa, extensa, a res extensa. Do outro, a mente, a substância pensante, a res cogitans. Ele parte do famoso penso, logo existo, e tenta, a partir daí, provar que o mundo externo existe. E essa visão mecanicista do mundo material virou tipo a base da ciência que veio depois. Mas imagino que essa visão não ficou sem críticas na filosofia, né? De jeito nenhum. O Smith menciona o Berkeley, por exemplo, que foi radical. Negou que existia matéria fora da mente. Para ele, ser é ser percebido. E claro, tem o Kant, que é fundamental. Kant. O Kant tentou, de certa forma, salvar a ciência de Newton, mas ele argumentou que o espaço e o tempo não são coisas lá fora, mas sim formas da nossa percepção. Como a gente organiza a experiência. O mundo que a gente conhece é o mundo dos fenômenos, que a nossa mente ajuda a construir. A realidade última, a coisa em si, a gente não conseguiria conhecer diretamente. E isso, de certa forma, ecoa um pouco o que a física moderna diz, né? Que a gente conhece as nossas relações com o cosmos, não o cosmos em si. Então, o X da questão pro Smith é aquela premissa do Descartes. A de que a percepção acontece dentro da mente. Que a gente lida com imagens, representações e não com o mundo de forma direta. Exato. Se a gente aceita isso, o mundo lá fora vira uma espécie de hipótese. E o mundo que a gente percebe vira algo só nosso, subjetivo. Perfeito. E filósofos mais recentes, como o Russell e principalmente o Whitehead, que o Smith cita bastante, criticaram justamente essa premissa. O Whitehead falou da falácia da concretude descabida. Falácia da? Concretude descabida. É o erro de pegar as abstrações da ciência, tipo o universo físico puramente matemático, e achar que isso é a realidade concreta, vivida. Ele dizia que a ciência, por causa da divisão do Descartes, acaba ignorando metade da evidência, a experiência qualitativa direta. Mas você disse que essa visão cartesiana, newtoniana, ela ainda persiste na mentalidade científica, mesmo depois da física quântica e dessas críticas filosóficas? Esse é o ponto crucial que o Smith levanta nesses capítulos iniciais. Apesar de tudo, essa metafísica escondida, ela continua lá. Gera o que o Whitehead chamou de uma completa barafunda. Hoje se fala muito em modelos na ciência. Tem um certo pragmatismo, mas a visão de mundo por baixo dos panos, a ideia de um universo fundamentalmente mecânico, quantitativo, ela permanece. A hipótese cartesiana, mesmo abalada, ainda seria o alicerce. Entendi. E como essa visão de mundo impactou outras áreas? Tipo, a nossa ideia sobre Deus, sobre o cosmos. Isso já entra no capítulo 3, Horizontes Perdidos, né? Isso. A visão mecanicista, ela criou um problema para a teologia tradicional. Porque a visão ortodoxa cristã, por exemplo, sempre afirmou a transcendência de Deus. Ele está além do mundo, mas também a imanência. Ele está presente no mundo. Só que a metáfora do relógio cósmico, que funciona sozinho depois de dado um impulso inicial, ela meio que expulsa Deus de dentro do mundo, entende? O Newton ainda tinha lá seus receios, mas depois veio Laplace e disse que a hipótese Deus era desnecessária para explicar o universo. Bem diferente de uma visão mais antiga. Completamente. A visão tradicional que você encontra em muitas culturas via o cosmos como uma teofania. Teofania. Uma manifestação de Deus, do divino. O Smith cita autores que falam dessa perda da vista espiritual na Europa. Uma dessacralização do mundo que veio junto com a ascensão da visão científica. O mundo deixou de ser visto como sagrado. E ele aprofunda isso usando conceitos metafísicos mais complexos. Sim, ele explora o conceito de ser, parte daquela revelação a Moisés, eu sou aquele que sou. A ideia vinda de filósofos como Gregório de Nissa é que só Deus é em sentido pleno. As coisas criadas, elas apenas participam do ser. Interessante. E ele faz uma ponte com a física quântica de novo, com a falta de identidade fixa das partículas. A identidade, nesse sentido mais profundo, seria um atributo divino.
O mundo seria um fluxo constante, mas um fluxo que depende de uma realidade que não muda, que é... E sobre a criação? Ele traz uma visão diferente daquela ideia comum de um evento que aconteceu lá atrás, num ponto do tempo? Ele usa umas analogias interessantes, tipo a da geometria. Criar seria como impor limites, dar forma. Pensa num geômetra definindo um círculo num plano infinito. Cita Platão, Deus geometriza sem parar. E outras tradições. Isso leva à ideia de arquétipos, de ideias divinas. As formas que a gente vê no mundo seriam reflexos de padrões eternos, que existem na mente divina. Ele discute a doutrina do Logos, o verbo divino, e como a criação seria uma espécie de palavra exterior, que espelha essa palavra interior. E o tempo? Como entra nessa discussão? Bom, ele critica a noção moderna de tempo como uma linha homogênea, infinita. Contrapõe isso tanto com a física moderna, que relativizou o tempo, quanto com a visão tradicional. Nessa visão, o tempo é mais como uma potencialidade que se realiza no agora. O agora. Sim, esse agora que a gente vive, no tempo, seria uma imagem em movimento da eternidade. E a eternidade não é tempo infinito para trás e para frente, mas sim a plenitude do ser, totalmente fora do tempo. A ciência, ao tratar o tempo só como uma coordenada t, ignoraria a realidade única e especial do presente, que é onde a existência de fato acontece. Uau! É uma base filosófica e cosmológica bem densa mesmo. E aí no capítulo 4, Evolução, Fato e Fantasia, como ele aplica essa crítica toda num campo mais concreto, digamos, como a biologia? Aqui o foco do Smith é na macroevolução. Ou seja, naquela ideia de que uma espécie pode se transformar em outra, completamente diferente. Ele faz questão de separar isso da microevolução, que são as adaptações, variações dentro de uma mesma espécie, sabe? Isso ele não contesta. A crítica pesada dele é sobre a evidência da macroevolução. E qual seria o principal problema com essa evidência, na visão dele? O principal para ele é a falta de formas intermediárias convincentes no registro fóssil. Ele dá muito destaque ao chamado problema do pré-cambriano. Que é? A explosão de vida complexa e muito diversa que aparece de repente no período cambriano, sem ancestrais claros nos bilhões de anos de rochas anteriores, o próprio Darwin já via isso como uma dificuldade enorme para a teoria dele. E o Smith argumenta que esse padrão aparecer de repente, sem muitos intermediários claros, se repete para muitos outros grupos ao longo da história geológica. Mas e aquele argumento clássico de que o registro fóssil é muito incompleto, por isso não achamos os intermediários? O Smith questiona isso. Ele cita estudos que sugerem que, para preservar os gêneros de animais que existem hoje, o registro até que não é tão ruim. Aí ele pergunta: se preserva bem os atuais, por que não preservaria melhor as transições, se elas tivessem existido aos montes? Faz sentido a pergunta. E tem outra coisa, um ponto lógico. Mesmo que a gente ache uma sequência fóssil que parece uma transição, isso não prova que um descende do outro. Essa ligação de descendência é sempre uma interpretação, uma hipótese que a gente coloca sobre os fósseis. Não é o fóssil que diz, eu sou o filho daquele ali. Entendi. E as outras linhas de evidência que geralmente são usadas, tipo homologias, embriologia? Ele analisa também. Sobre as homologias, que são aquelas estruturas parecidas em bichos diferentes, tipo o braço humano e a asa do morcego, ele diz, ok, a semelhança existe, mas isso prova a origem comum? Não necessariamente. Poderia ser, por exemplo, uma resposta a necessidades funcionais parecidas ou limitações no projeto básico. E a embriologia? Aquela ideia de que o embrião repete a história evolutiva. A lei do Haeckel, ontogenia recapitula a filogenia. Ele critica bastante isso, aponta várias inconsistências, exemplos onde o desenvolvimento do embrião não parece repetir estágios ancestrais direitinho. Além de que, para muitas semelhanças embrionárias, podem existir explicações funcionais, ligadas às necessidades do próprio desenvolvimento, não à história evolutiva. E tem também os famosos órgãos vestigiais, né? Aqueles que supostamente não servem para nada hoje, mas eram úteis nos ancestrais. Sim. A crítica aí é dupla. Primeiro, muitas coisas que eram consideradas vestigiais acabaram se mostrando úteis, talvez de forma sutil ou só em alguma fase da vida.
A lista foi diminuindo. Ah, tipo o apêndice? Atual de transformação, a gente deveria encontrar não só órgãos ficando inúteis, vestigiais, mas também órgãos começando a se formar. Órgãos nascentes, ainda rudimentares, se desenvolvendo por uma função futura. E desses, segundo ele, não tem exemplo claro nenhum. Interessante essa questão dos órgãos nascentes. Ele também fala de testes genéticos ou bioquímicos? Fala sim. Menciona os testes de precipitação sanguínea, por exemplo. Diz que no começo interpretaram como prova de parentesco direto, mas depois apareceram resultados meio estranhos, sabe? Tipo, algumas pessoas mais próximas de macacos do que de outras pessoas. Aí a interpretação ficou mais cautelosa. Fala-se em afinidade química, não necessariamente em genealogia direta. E a genética moderna, DNA? Sobre a genética molecular, DNA recombinante e tal, ele reconhece que há promessas, mas argumenta que, antes de querer explicar o como a macroevolução aconteceu, a gente precisaria ter mais certeza de que ela aconteceu na escala que a teoria propõe. Para ele, o fato experimental mais direto, o que a gente vê em cruzamentos e laboratório, ainda é a estabilidade das espécies. Cães continuam sendo cães, moscas de fruta, mesmo bombardeadas com mutações, continuam moscas de fruta. Então, a conclusão dele nesse capítulo 4 é que a macroevolução seria mais uma hipótese com base empírica meio frágil do que um fato científico sólido, como geralmente se apresenta. Basicamente, sim. Ele argumenta que a aceitação tão ampla da teoria tem mais a ver com os pressupostos filosóficos, com a necessidade de ter uma explicação naturalista dentro daquela visão de mundo mecanicista que ele discutiu antes, do que propriamente com a força das evidências. Quer dizer, se o universo é só matéria em movimento e a vida surgiu aqui, então tinha que ter acontecido um transformismo de alguma forma. A teoria preenche essa lacuna na visão de mundo. E ele conecta isso de volta à crítica ao mecanicismo que ele fez antes. Conecta sim. Ele menciona que a própria biologia, ao estudar os organismos vivos, mostra que o todo tem uma primazia sobre as partes, o que vai contra o reducionismo da física clássica. E aí ele volta na ideia de criação. De novo. Sim, mas para dizer que criação, na visão tradicional, não é só um evento no passado. Acontece, de certa forma, fora do tempo, no agora eterno, o que seria compatível com uma manifestação que se desdobra no tempo. A origem primeira das formas de vida seria algo que transcende as causas secundárias, aquelas que a ciência estuda. Ele basicamente sugere que existe uma visão tradicional sobre as origens, inclusive dentro do cristianismo, que foi simplesmente ignorada ou descartada pelo pensamento moderno, pelo espírito da época. Ufa! É uma análise bem crítica e, nossa, bem abrangente nesses primeiros 4 capítulos, hein? A gente viu ele desconstruindo a base filosófica da ciência moderna, tal da bifurcação, falando da perda da visão do cosmos como algo sagrado, uma teofania, e agora essa crítica bem forte à teoria da evolução. Qual seria o fio que amarra tudo isso? Olha, o fio condutor me parece ser a ideia central de que a ciência moderna, por mais poderosa que seja, opera sobre uma base metafísica muito específica. Essa herança cartesiana, newtoniana, e essa base, segundo Smith, não só é limitada, como talvez até distorça a nossa compreensão da realidade. Por quê? Porque ela tende a excluir ou pelo menos a diminuir a dimensão qualitativa, a dimensão intencional e, para ele, a dimensão espiritual da existência. Faz sentido. Então, a crítica à evolução não seria só uma questão de quantos fósseis de transição a gente achou ou não achou, Exato. mas sim sobre como essa visão de mundo mais ampla, esse pressuposto mecanicista, influencia a forma como a gente interpreta os dados que tem. É isso. Perfeitamente. O Smith está argumentando que essa visão de mundo não é neutra. Ela não é só olhar os fatos. Ela molda o que a gente considera uma explicação válida, o que a gente sequer consegue enxergar como possibilidade. E ele sugere que essa visão pode estar nos cegando para outras dimensões importantes da realidade, tanto lá fora, no cosmos, quanto aqui dentro, na própria vida. E onde isso nos deixa?
qual a implicação dessa crítica toda para a nossa compreensão das coisas? Bom, acho que a provocação que fica no ar ao final desses 4 capítulos, e que com certeza ele vai explorar mais para frente no livro, é a seguinte: se os fundamentos da nossa visão científica sobre o universo físico e sobre a origem da vida são tão questionáveis, filosoficamente falando, como o Smith argumenta, como é que isso afeta a nossa compreensão de nós mesmos, do ser humano, da nossa psique? Quer dizer, se a base está meio em xeque, o que acontece com um prédio que foi construído em cima? Especialmente quando a gente tenta entender a consciência, a mente, a experiência humana, que são coisas bem mais complexas que partículas e fósseis, né? Nossa, é uma questão e tanto para a gente ficar pensando. E olha, a gente vai continuar essa exploração, sim. Na nossa próxima análise aqui no Bookcast, a gente vai mergulhar nos capítulos seguintes de Cosmos e Transcendência. E é justamente onde o Smith começa a abordar essas questões da psique, sabe? Dialogando com gente como Freud e Jung. Vai ser interessante ver como ele conecta tudo isso. Com certeza. Bom, por hoje é isso. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Agora, vamos para a parte final da análise do conteúdo do livro, Cosmos e Transcendência, de Wolfgang Smith. O foco hoje são os capítulos 5, 6 e 7, né? O ego e a besta, a deificação do inconsciente e também o progresso em retrospecto. A gente vai fundo em como Smith vê essa ligação, sabe, entre Darwin, Freud e Jung, e como essas ideias sobre a mente humana teriam moldado nossa visão de mundo, de progresso. É quase uma investigação de como a nossa autoimagem impactou tudo, né? Exato. Vamos olhar essa análise do Smith sobre como a gente passou a entender a psique e como isso levou, no fim das contas, a uma reavaliação, bem crítica, aliás, do próprio conceito de progresso e da nossa relação com o transcendente, com aquilo que vai além do material. Certo. Começando então pelo capítulo 5, o ego e a besta. Smith praticamente diz que de Darwin para Freud foi um pulo curto, né? A conexão é direta para ele. Essa ideia de que a mente humana evoluiu de algo, digamos, inferior, né? Meio que preparou o terreno para pensar que a gente carrega uma herança meio animal, assim. E aí que entra o famoso id do Freud. Precisamente. E para Freud, o id seria o nosso núcleo, o âmago do ser, mas não é uma imagem bonita, não. Ele descreve como um caldeirão de excitações ferventes, sabe? Pura energia instintiva querendo descarga, movido só pelo prazer, sem contato direto com a realidade. É a parte obscura, inacessível. Um caos primitivo mesmo. E desse caos todo surge o ego. Pelo que Smith expõe da visão freudiana, o ego seria tipo uma camada mais externa, que se forma em contato com o mundo real para tentar lidar com os impulsos do id. Seria a nossa razão e bom senso ali tentando navegar. Mas é uma relação hipertensa. O ego, para funcionar, precisa da energia do id. E, embora tente controlar assim, no fundo ele estaria a serviço do id. Freud até usou aquela metáfora, né? Do cavaleiro, o ego, tentando guiar o cavalo, o id. Ah, sim, mas muitas vezes o cavalo que decide para onde vai. Exatamente. Ou seja, para Smith, lendo Freud, o ego seria quase uma fachada, sabe? Para os desejos mais básicos do id. E aqui a comparação que o Smith faz com a visão cristã tradicional é bem forte, porque as duas visões concordam que o ser humano comum, egocêntrico, esqueceu algo essencial, né? Sim, tem esse ponto de contato. Mas o núcleo é totalmente oposto. No cristianismo seria a alma, a imagem de Deus. Em Freud é o id, esse caldeirão de instintos. Pois é. A visão tradicional, como Smith a descreve, pensa a psique numa hierarquia, com um abaixo, o subconsciente, mas também um acima, os níveis espirituais, entende? O ego estaria no meio. Com a possibilidade de subir ou descer. Exato. Subir pelo autoconhecimento ou descer. A crítica do Smith a Freud é que a psicologia dele só teria olhado para baixo, para o que está abaixo do ego, ignorou o acima. E para explicar as coisas mais nobres, digamos, como arte, moral, religião, que não parecem vir direto do id ou do ego prático, Freud traz o quê?
O superego, Isso, o superego. que age como um observador, um juiz interno, o tal ideal do ego. Tá, mas a origem disso? Smith o destaca que é bem controversa na teoria freudiana, né? Muito controversa. Freud liga isso ao complexo de Édipo, aquela história do desejo infantil de eliminar o pai para possuir a mãe, e o inverso para a menina. Uma teoria complicadíssima. Sim, e Smith não entra nos detalhes da teoria em si, mas foca na consequência segundo Freud. O superego, mesmo parecendo idealista, seria só uma internalização da imagem dos pais, resultado desses conflitos edipianos. Quer dizer, na leitura que Smith faz de Freud, até a nossa consciência moral, nossos ideais, seriam uma espécie de subproduto disfarçado daqueles desejos primitivos, incesto, parricídio. Nossa, mais uma máscara para tal besta interior. Essa é a leitura que Smith extrai. Ele mostra como Freud via a psique quase como uma batalha interna, onde a razão, ego, é só fachada para os instintos, id, e até a moral, superego, é máscara para desejos reprimidos. É um contraste radical com as visões tradicionais da alma, né? Totalmente. Mas aí vem a pergunta: como Freud provou isso tudo? Complexo de Édipo, ansiedade de castração. Como se verifica isso? Então, o Smith pega nesse ponto, ele cita o próprio Freud admitindo que era preciso um olhar treinado e que muito vinha da análise retrospectiva de adultos neuróticos. Isso cria um raciocínio meio circular, né? O que Smith chama de raciocínio falho. Tipo, usar as fantasias dos pacientes para provar a teoria que gerou a interpretação dessas fantasias? Exatamente. É um exemplo clássico de petição de princípio. A conclusão já está na premissa. E a ciência mais oficial da época, como reagiu? Smith menciona críticas, né? Sim, ele cita o relatório Sears, de 1943, que classificou a psicanálise como má ciência. Métodos subjetivos, não repetíveis, muito dependentes da sugestão do analista. E a defesa do Freud de que só quem foi analisado pode julgar, meio que colocava a coisa toda fora do alcance da verificação científica padrão. Mas apesar dessas críticas científicas, o impacto cultural foi Gigantesco, enorme. Smith ressalta isso. A popularidade de Freud, a insistência dele na ciência como o único caminho válido e a visão da religião como ilusão, uma neurose coletiva, tudo isso ajudou a moldar o que o Philip Rieff chamou de anticredo pós-religioso. Foi minando as convicções tradicionais. Daí surge o homem psicológico, focado no bem-estar pessoal, meio desconfiado de qualquer absoluto. E a eficácia terapêutica funcionava mesmo? Smith também questiona isso. Também levanta dúvidas. Cita clínicos da época que apontavam muita discordância nos resultados, a possibilidade de muitas neuroses serem autolimitadas, curarem sozinhas. O Thomas Szasz, mais radical, via a psicoterapia mais como um instrumento de controle social do que como medicina. Nossa, e o próprio processo da psicanálise, no divã, Smith vê problemas ali. Vê, sim, a vulnerabilidade do paciente, a dependência que se cria com o analista por causa da transferência. Aquela coisa de projetar figuras do passado, pai, mãe, no terapeuta. E essa transferência Torna o paciente muito sugestionável, segundo Freud mesmo admitiu. O analista ganha um poder enorme sobre a mente do paciente. Freud reconheceu que a terapia se baseava em transferência e sugestão, o paciente quer agradar o analista. né? Isso compromete a objetividade do que ele relata. Lembra das fantasias de incesto usadas como prova. Claro, fica tudo meio turvo. E ainda tem o risco que Smith aponta de induzir memórias, ou crenças, ou até expor o paciente a influências que nem o analista entende direito. O próprio Freud chegou a cogitar telepatia na transferência. É complexo. Bem complexo. Saindo de Freud, então, e entrando no capítulo 6, a deificação do inconsciente, vamos para Jung. Smith o apresenta como o discípulo que rompeu, certo? Isso, rompeu porque achava a visão de Freud muito restrita ao sexual. Para Jung, isso era talvez uma reação exagerada à repressão da época vitoriana, sabe? Uma visão meio distorcida. Ele queria ir além. E o conceito central de Jung é o inconsciente, mas ele divide, né?
Divide. Tem o inconsciente pessoal, que é parecido com o de Freud, com as coisas reprimidas de cada um, mas a grande sacada, o diferencial de Jung, é o inconsciente coletivo. Uma base psíquica universal herdada que conteria os instintos e os famosos arquétipos. É daí, para Jung, que viriam os conteúdos mais estranhos das psicoses, por exemplo, que parecem não ter lógica pessoal. E o ego para Jung, como fica? Também é uma formação mais tardia, o centro da consciência, que emerge do inconsciente. O inconsciente coletivo, por não ter um centro próprio, parece caótico quando suas imagens surgem na consciência. Mas existe uma interação, né? Não é só caos. Não, Jung via uma interação constante. O inconsciente tenta colaborar, tenta equilibrar a consciência quando ela se desvia demais das bases instintivas, sabe? E ele se comunica através de símbolos universais que aparecem em mitos, sonhos, contos de fadas. E por trás desses símbolos estariam os arquétipos. O que são exatamente? Não são só ideias, são como realidades psíquicas profundas, matrizes de experiência, padrões herdados. Smith enfatiza que Jung os via como entidades vivas, autônomas, com um poder luminoso que inspira reverência, mas também temor. A sombra, a ânima e o ânimos, o velho sábio, são como personagens primordiais das histórias da humanidade. Tem aquele sonho famoso do Jung que Smith menciona, né? Da casa. Ah, sim. O sonho da casa com vários andares, descendo até uma caverna com ossos e cerâmica pré-histórica. Para Jung foi a grande pista dessa camada ancestral, o inconsciente coletivo. Ele ficou realmente impressionado com isso, com essa fonte luminosa, quase imortal, que ele acreditava estar na raiz das experiências religiosas primitivas, dos deuses, dos espíritos. Entendi. E qual seria o objetivo da terapia junguiana, então? A individuação. Não é glorificar o ego, nem acabar com ele. É integrar o consciente e o inconsciente para a pessoa se tornar um todo, mais completa. Isso envolve confrontar e integrar os arquétipos, muitas vezes usando símbolos como a mandala para visualizar essa totalidade. O resultado seria o nascimento do si mesmo, o self, que seria o verdadeiro centro da psique, com o ego orbitando ao redor, não mais no comando absoluto. E a validação disso? Jung era mais cauteloso que Freud. Bem mais. Ele admitia a subjetividade. Dizia, estou necessariamente a falar de mim mesmo. A base eram suas próprias experiências muito intensas. Sonhos, visões, a tal confrontação com o inconsciente. Ele buscou paralelos na história, na alquimia, no gnosticismo para validar. Mas aí Smith critica dizendo que isso pode ser circular. Exato, porque Jung já conhecia essas tradições. Então ele poderia estar vendo o que já esperava encontrar. É uma crítica metodológica que Smith faz. E essa conexão com o gnosticismo parece ser bem central e polêmica, né? Crucial e muito polêmica. Smith mostra como Jung compartilha com os gnósticos a ideia da realidade como sendo feita de pares de opostos, luz e trevas, bem e mal, que emergem de um fundo indiferenciado primordial. E a consequência disso para a moral é radical. Se bem e mal são complementares, necessários um ao outro, então a ética cristã tradicional, que manda buscar o bem e rejeitar o mal, se torna psicologicamente impossível ou até indesejável para Jung. Mas, historicamente, cristianismo e gnosticismo eram opostos, né? Exatamente. Eram visões de mundo antagônicas. Jung via o gnosticismo quase como lado sombrio necessário ao cristianismo e mais alinhado ao espírito moderno. Ele criticava duramente a doutrina cristã do mal como privatio boni, a ausência do bem. Para ele, isso era um eufemismo. E o que ele propunha, então? Que Deus teria um lado sombrio também. Seria autor do mal de alguma forma. Jung e os gnósticos compartilhavam essa ideia. Ele chegou a sugerir de forma bem chocante que Cristo veio expiar os pecados do próprio Deus. Nossa! Então ele achava que o mito de Cristo era verdadeiro, mas que a teologia tinha entendido tudo errado. Basicamente isso. Precisaria das chaves gnósticas para decifrar o verdadeiro significado. Ele culpava a teologia por erros como a privatio boni. Defendia um Deus ambivalente com Satã sendo a outra face de Deus. Chegou a propor uma atualização do cristianismo, integrando essa sombra, talvez numa quaternidade divina em vez da trindade. Mas espera aí.
como um psicólogo que se diz empírico faz afirmações teológicas desse calibre? Smith aponta essa contradição. Aponta diretamente. Jung às vezes se defendia dizendo que tudo isso eram apenas fenômenos psíquicos, que a psique é tal realidade. Mas em outros momentos ele parecia admitir uma realidade transpsíquica, para além da mente. Ele acabava caindo numa espécie de bifurcação, separando mente e realidade parecida com a que ele mesmo criticava em Descartes e na ciência moderna. Usava o relativismo para desmontar os outros, mas tratava as próprias ideias quase como dogmas. E qual seria o objetivo final de Jung, segundo a interpretação de Philip Sherrard, que Smith cita? Sherrard sugere que o objetivo era, no fundo, destronar o cristianismo e substituí-lo por uma nova religião psicológica, com o inconsciente coletivo no centro, funcionando quase como uma divindade panteísta. O relativismo seria a ferramenta para minar tanto o dogma cristão quanto o materialismo científico, abrindo espaço para essa nova visão. E a autobiografia póstuma de Jung, Memórias, Sonhos, Reflexões, ela confirma essa interpretação. Smith argumenta que sim. Ela revela um histórico familiar bem conturbado com a religião, visões que Jung interpretou como uma missão divina pessoal, para criar uma espécie de contra-religião ou meta-religião. O Riff, que a gente já citou, sugere que toda a psicoterapia junguiana pode ser vista como uma tradução desse simbolismo pessoal do próprio Jung. E qual o resultado disso tudo, na visão crítica de Smith? O que essa abordagem junguiana produz? Smith, citando Riff, descreve como uma religião para ateus ou um misticismo para narcisistas, porque valoriza muito a atitude religiosa subjetiva, a sensação do sagrado, mas esvazia o conteúdo dogmático, a verdade objetiva. Os grandes símbolos religiosos perdem a transcendência, viram apenas signos de arquétipos internos do inconsciente. Riff chegou a chamar de religião de fancaria. Duro. E Smith ainda questiona se os arquétipos são imutáveis. Exato. Ele questiona essa ideia. Cita o historiador Burckhardt, sugerindo que o inconsciente coletivo talvez não seja tão fixo assim, que ele pode mudar, até se deteriorar, conforme uma cultura se afasta de suas raízes espirituais, o que ele chama de apostasia coletiva. Reduzir todo o rico simbolismo tradicional a esses fantasmas psíquicos seria um erro perigoso. No fim, para Smith, a deificação do inconsciente é a deificação do próprio homem, e ele nota que a influência de Jung continua crescendo, especialmente em meios religiosos, facilitando uma acomodação com a cultura terapêutica moderna. Ok, isso é bastante coisa para processar sobre Jung. E como Smith conecta essa análise toda, focada no mundo interior, seja de Freud ou Jung, com a crítica mais ampla ao progresso que ele faz no último capítulo que a gente vai ver, o 7º. Parece um salto grande do divã para a sociedade toda. Seja a junguiana, que deifica o inconsciente, na análise dele acaba refletindo e até reforçando uma visão de mundo que perdeu a dimensão vertical, a transcendência. O capítulo 7, o progresso em retrospecto, meio que amarra tudo. Smith reconhece os ganhos materiais do progresso moderno. Claro que sim. Ninguém nega os avanços tecnológicos, médicos. Claro, mas ele argumenta que a gente ficou cego para as perdas imensas. O sentido do sagrado, a conexão com realidades que iriam além do mundo físico e do psíquico. Vivemos num universo que ele chama de cartesiano empobrecido, muito menor, muito mais chato, na verdade. E qual seria o contraste com a visão tradicional que se perdeu? A visão tradicional, segundo Smith, percebia a criação divina através dos sentidos e da mente, revelando um cosmos vivo, hierárquico, cheio de significado. Isso exigia um tipo de aprendizado integral, corpo, alma, espírito ou coração voltado para a sabedoria, não só para acumular informação ou técnica. A educação tinha outro fim. E ele localiza o início dessa grande mudança onde, mais ou menos? Ele traça isso desde o Renascimento, com a ascensão do que ele chama de visão única da ciência moderna. Aquela separação radical entre sujeito e objeto, a tal bifurcação de Descartes que separa mente e matéria. Isso teria criado um cosmos visto como morto, mecânico, puramente quantitativo, sem qualidades reais ou significado intrínseco. Fomos, coletivamente, como que convertidos a essa visão, e isso gerou uma profunda alienação.
Smith cita o Rorschach, que conecta essa cosmologia esquizoide com a crise ecológica, o mundo externo espelhando a psique fragmentada. A Revolução Copernicana, então, para Smith, foi muito mais que uma mudança astronômica. Muito mais. Não era só sobre quem girava em torno de quem. Até porque, fisicamente, com a relatividade do movimento, a questão de um centro absoluto perde o sentido. Foi uma batalha de Weltanschauung, de visões de mundo. E o que o modelo antigo ptolomaico simbolizava? Ele simbolizava uma hierarquia cósmica. A Terra, o mundo corpóreo, era o nível mais baixo, não o mais importante. A ciência física moderna estuda apenas abstrações desse nível inferior. A verdadeira cosmologia, a tradicional, abrangia tudo através do simbolismo como em cima, assim embaixo. O cosmos era visto como um organismo vivo e o homem como um microcosmo, simbolicamente central não por estar no meio físico, mas por ser teomórfico, feito à imagem de Deus, capaz de refletir e conhecer o todo. E a mudança para o heliocentrismo, especialmente num contexto onde a fé já declinava, o que ela causou simbolicamente? Na leitura de Smith, ela achatou essa visão de mundo, minou o simbolismo cósmico que era acessível a todos, reduziu o universo à sua seção mais baixa, a física, horizontalizou tudo, perdeu-se o senso de verticalidade, da conexão com o transcendente. A própria visão do homem mudou. De microcosmo que contém simbolicamente o universo, passou a servir-se só em seus aspectos quantitativos, perdendo a analogia com o cosmos qualitativo. E a ciência moderna em si, como ele a descreve? Como um conhecimento filtrado por instrumentos, artificial, focado obsessivamente em predição, controle e exploração. Tornou-se técnica, no sentido que o Jacques Ellul usa. Um sistema autônomo que busca eficiência máxima em todas as áreas, mas que acaba isolando o ser humano da experiência direta e significativa da realidade. E o que acontece com valores, arte, religião nesse cenário? São relegados ao subjetivo, ao gosto pessoal, julgados por utilidade ou prazer. Sem verdades absolutas ancorando essas coisas, o homem vira o sofista, a medida de todas as coisas. E aí a cultura se torna totalmente manipulável. Uma cosmologia falsa leva a valores falsos, que levam a uma política destrutiva. É uma cadeia. Até a arte se transforma radicalmente. Completamente. Deixa de ser a habilidade de fazer coisas úteis e belas, onde a beleza vinha da verdade, da adequação ao propósito, da harmonia, e passa a ser as belas artes, focadas no prazer estético, na autoexpressão do artista, muitas vezes trivial ou até subversiva, sem um conteúdo metafísico profundo. E o método científico que triunfou, o baconiano. Aquele coletivo, cumulativo, quase maquinal, ele gerou a tecnologia, sem dúvida, mas ao colocar um intermediário formal entre quem conhece e o que é conhecido, ele nos isolou da realidade direta. E as pseudociências sociais e comportamentais, mesmo sendo academicamente fracas, na visão de Smith, ganham poder porque se encaixam nessa sociedade tecnológica, oferecendo ferramentas de controle e manipulação social. É irônico, né? A ciência pura, movida pela curiosidade, pela busca da verdade, Acaba gerando, ironicamente, as ferramentas mais poderosas de destruição e controle. E apesar dos resultados muitas vezes ambíguos ou negativos, a fé na ciência continua quase ilimitada. O humanismo secular para Smith é cúmplice dessa trajetória por ter abraçado essa rejeição do tradicional e do transcendente. E para fechar o raciocínio, como ele amarra isso com uma visão mais teológica? Ele recorre à perspectiva tradicional cristã, usando Gênesis. A queda de Adão é vista como a escolha pelo fruto proibido da ciência do bem e do mal, que seria um conhecimento parcial, fragmentário, que vê o mundo divorciado de Deus apenas na sua dimensão temporal, onde aí sim surgem o mal e a morte. Essa queda original, para Smith, não foi um evento único, ela se repete na história humana. A grande transformação que deu origem à modernidade seria uma repetição dessa mesma escolha. A perda da transcendência e a sacralização do mundano, do imanente. Uma análise realmente abrangente e, sem dúvida, bem desafiadora dessa nossa
trajetória moderna. Nossa, cobrimos muito terreno hoje em explorando essas críticas do Smith, a Freud, a Jung e a própria ideia de progresso, como a gente costuma entender. Queremos agradecer muito à audiência pela companhia nessa exploração, que foi densa, a gente sabe, mas esperamos que tenha sido instigante, que tenha provocado boas reflexões. Se esse conteúdo trouxe alguma luz ou pelo menos boas perguntas, considerem compartilhar o nosso trabalho com mais gente. E fica sempre o convite. Para mais análises, mais discussões como esta, busquem por Arqueobook, tanto no YouTube quanto no Telegram, e se inscrevam lá. A gente está sempre tentando explorar perspectivas que desafiam um pouco o pensamento mais comum, contemporâneo. Bom, terminamos aqui essa análise das críticas de Wolfgang Smith à modernidade, presentes em Cosmos e Transcendência, e fica talvez uma reflexão final um pouco provocadora para quem nos ouve. Se Smith tiver alguma razão sobre essa perda da transcendência que teria marcado a nossa era, como seria possível, no mundo de hoje, talvez reencontrar um sentido de propósito, uma conexão que vá além só do material e do psicológico? Mas sem cair na armadilha de simplesmente querer voltar ao passado ou negar os avanços que a gente também teve. É uma questão complexa para a gente continuar pensando. Até a próxima!